Beleza, pessoal. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro da parte de ortografia as expressões problemáticas da língua culta. Na verdade, é um estudo sistemático que a gente faz compilando palavras que a gente vê em diversas aulas diferentes, mas que podem causar dúvida. Então a gente vai trabalhar aqui o uso dos porquês, a gente vai trabalhar a diferença de mal com L, mal com U. Claro que quando você estuda advérbios, estuda conjunções, você aprende o mal, advérbio, mal, conjunção. Mas a gente vai trabalhar aqui de forma sistemática, beleza? Focando especialmente no sentido, beleza? Então, expressões problemáticas. Primeira delas, mal com L e mal com U. O mal com L, primeira possibilidade que a gente tem é o advérbio com sentido de oposto de bem. Por exemplo, canto bem, ela canta mal. Advérbio. Por quê? O advérbio, a gente estuda isso na parte de classes, ele modifica o sentido de um verbo e de um adjetivo. Quando modifica um adjetivo, também, né, tem valor de intensidade. Então, quando modificando adjetivo ou advérbio, você sabe que é um advérbio também, beleza? Então, geralmente acompanha um verbo ou um adjetivo, tá? Eu falei aqui de acompanhar um advérbio, só para acrescentar aqui para não ficar solto, é possível também, ó. Ele canta extremamente mal. Esse é um caso em que o mal modifica outro advérbio, tá? É possível também. Então está registrado aí. Vamos ao exemplo. Não passou porque estava mal preparado. Ligado a um adjetivo, intensificando esse adjetivo, o mal é advérbio. Beleza? É o sentido mais clássico, é o mais comum esse exemplo. E temos o mal com U, que é o adjetivo, a qualidade, né? Oposto de bom. Acompanha um substantivo e dá a ele a qualidade de maligno, de ruim, né? Mal com U é ruim. Então vamos lá. Não passou porque era um mau candidato, tá? Um candidato que não era bom. E também temos o mal, ó. Atenção, o mal introduzindo oração com sentido de tempo. Mal cheguei e fui interrogado. Isso significa que assim que cheguei, logo que cheguei, imediatamente fui interrogado. Esse mal é conjunção, tranquilo? Sentido de tempo. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque foi utilizada adequadamente. Eu quero a certa, ó. Logo na letra A, eu tenho o sentido de tempo. Mal chegou em casa e já brigou com a esposa. Aqui eu tenho a conjunção, com L. A multa paga pela mineradora será mal utilizada. Modificando um adjetivo, eu tenho um mal advérbio, que é com L. O homem julgou mal seu oponente. Ora, julgou mal. Então, modificando um verbo, é advérbio, vai ser com U. Desculpa, com L, né? Com U é o erro. Devido às suas falhas de caráter, foi considerado um homem, foi considerado o quê? Um homem ruim, um homem mau, mal com U. Os recursos serão mal utilizados. Modificando um adjetivo, eu tenho aqui o advérbio, tá? Tranquilo isso aqui, beleza? É tranquilo, é fácil, mas cai bastante isso aqui. Cuidado com alguns casos que são um pouco mais sutis, como um mal indicando doença, né? Ele morreu de um mal súbito. Então o mal também pode ser substantivo, beleza? Vamos comparar aqui, mas e mais. Ora, o mas indica oposição, é uma conjunção adversativa, como porém. Ele come muito, mas não engorda. Então, oposição, quebra de expectativa. A expectativa é de que fosse engordar, mas, porém, não engorda. E esse mais aqui, ó, é só o Szinho, não tem I. O mais é o oposto de menos, tá? O sentido de menos. Estudei um pouco de manhã, à noite estudei mais, ó. Então aqui esse mais, para quem quiser saber, estudou mais é advérbio. Por quê? Porque modifica um verbo. Ele tem normalmente esse sentido de intensidade e quantidade. Também poderia ser um pronome, ó. Tenho
mais amigos. Tenho mais amigos hoje. Ora, aqui o meu mais modifica um substantivo, então ele vai ser pronome, tá? Só para quem já está mais avançado e quiser anotar, pronome indefinido. Mas o que importa é o sentido, é o oposto de menos. Tranquilo? Vamos lá. Vamos resolver. Complete as lacunas usando adequadamente, mas, mais, mal e mal. Aqui a banca fez, ó, questão híbrida. Vamos lá. Pedro e João mal entraram em casa, perceberam que as coisas não estavam bem. Eu já saí dando a resposta porque não há dúvida que o sentido aqui é de tempo, tá? Então, mal entraram em casa, imediatamente perceberam que as coisas não estavam bem. Pois sua irmã caçula escolheram um momento mal para comunicar aos pais, né? Aqui é um momento mal. Por que é mal adjetivo? Porque modifica substantivo, dando a qualidade, um momento ruim, tá? Então eu já tenho aqui mal e depois mal com U. Ora, eu tenho isso aqui, aqui sai, aqui pode ser e aqui sai, ó. Já está bem mais tranquilo de resolver. Então, escolheu um mau momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Mas, dois dos seus irmãos, ó, ao contrário da expectativa, dois dos seus irmãos, né, seus dois irmãos deixaram os pais mais sossegados, ó. Eu tenho aqui o mais modificando um adjetivo, que é o mais clássico, tá? Já apareceu várias vezes. Então, é com I, mais, beleza? E aqui, mas, conjunção, porque tem uma expectativa, ó. Qual que é a oposição ali? Só para a gente mergulhar no sentido. Ela escolheu um mau momento. Então, era um momento ruim. Então, os pais ficaram preocupados. Mas, os seus irmãos conseguiram fazer os pais ficarem mais sossegados. Aí sim, então a oposição se realizou. Portanto, nosso gabarito aqui vai ser a letra A, tá? Pessoal, agora vamos aqui mergulhar no uso dos porquês. Também é um assunto que se dilui em várias aulas, mas a gente vai sistematizar aqui. Como eu gosto de ensinar isso aqui? Eu gosto de começar pelos porquês que são mais fáceis de identificar. O porquê substantivo e o porquê conjunção. Esses são sempre juntos, eles têm sempre a mesma forma, então é muito fácil de perceber. O porquê substantivo, ele sempre vem acentuado, tá? E equivale a motivo, razão, beleza? É sinônimo de motivo, razão. Normalmente ele vem com um determinante, quase sempre é o artigo. Então você vai ter, ó, não foi aprovado e ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o motivo. Poderia ser outro determinante? Poderia ser um porquê, esse porquê, aquele porquê. Todos os determinantes que poderiam acompanhar a palavra motivo. Tranquilo? Esse é bem tranquilo de perceber. O segundo fácil de perceber é o porquê conjunção. Está sempre junto e sempre sem acento, ó. Introduz sentido de explicação ou causa, tá? E sempre junto, sempre sem acento. Estudo sempre porque sei que minha hora vai chegar, tá? Essa aqui, né, é a causa. Então, conjunção causal aqui. Porquê junto e sem acento. Agora vem o porquê que tem desdobramentos, que é o porquê separado. Esse porquê tem vários usos. A gente vai listar eles aqui, que é o porquê interrogativo, né? É utilizado em frases interrogativas diretas, com ponto de interrogação, ou indiretas, sem ponto de interrogação. Esse é o primeiro uso aqui, tá? O primeiro uso é esse. Por que você é grosseiro? É uma pergunta direta, é uma interrogativa direta, tá? E aí tem aquele macete que dizem, troca por qual motivo? Beleza? Se você achar que funciona, tá aí. Por qual motivo? Não sei por que você se foi. Ora, aqui eu tenho uma interrogativa
chamada indireta, porque ela não tem ponto de interrogação, mas tem um sentido de dúvida. Eu não sei por quê. É como se eu estivesse perguntando, por que você foi embora? Por isso que a gente chama de interrogativa, porque o sentido dela é de algo que você busca saber, mas não tem ponto de interrogação. Mas o porquê é o mesmo, tá? É o porquê separado e sem acento. Então esses dois aqui são de interrogativa. O lendário porquê equivalente a por qual motivo. E eu tenho aqui mais um uso do porquê, que é o caso em que ele equivale a por qual, pelo qual. Só eu sei as esquinas porque passei. Esse por é uma preposição, tá? Esse que é um pronome relativo que. E você sabe que eu poderia trocar o pronome relativo que pelo seu primo variável quais, né? As quais. Então eu tenho aqui, ó, as quais. Ora, as esquinas eu substituo por as quais. Por mais as quais vai virar pelas quais. Então esse é um outro porquê. Esse é o da interrogação, direta ou indireta. Esse é o por mais pronome relativo. Tranquilo? E aí tem um último caso, que é o porquê separado com acento. E você vai, de forma residual, pensar o seguinte, olha, é a mesma lógica do porquê anterior, só que quando o que vier antes de pontuação, antes de pausa, no final da frase. E aí você vai ter o seguinte, ó, nunca fumou e morreu de câncer. Por quê? Se eu deslocasse esse cara, eu poderia dizer assim, ó, por que morreu de câncer se nunca fumou? E aí ele deixaria de ter o acento. Você tem que lembrar que a pontuação final atrai o circunflexo, tá? Então, no finalzinho antes de pausa, ele vai ser acentuado. Nunca fumou e morreu de câncer. Não sei por quê. Qual que é a diferença do segundo para o primeiro? Aqui eu tenho uma interrogativa indireta, aqui eu tenho uma interrogativa direta com ponto de interrogação aqui, tá? É o mesmo caso de cima, próximo à pausa. Beleza? Então é isso que a gente precisava ver. Eu trouxe aqui um quadro resumo, beleza? Para você dar aquela revisada, tranquilo? São os mesmos, né, os mesmos conhecimentos que a gente acabou de passar. Agora vamos fazer uma questãozinha. Os cientistas não sabem explicar o porquê. Nessa frase, a palavra destacada é assim escrita por quê? Vamos direto na ferida, ó. Não sabem explicar o porquê. Antecedido de artigo, o meu porquê é substantivo, equivale não sabe a razão, a motivo, né? Então, não sabem explicar o motivo. Então, letra A está sendo usada como substantivo, significando motivo. Beleza? Tranquilo, fácil. Gabarito letra A, vamos ver a B. Está sendo utilizada para introduzir uma causa ou explicação. Esse aqui é o nosso porquê conjunção, que não tem acento e se grafa tudo junto. Funciona como pronome relativo, equivalente a por qual razão, né? Então, é aquele caso do pelas quais, né? E aí seria o separado e sem acento. Introduz frase interrogativa, também é o porquê separado e sem acento, né? A não ser que venha antes, tá? De pausa. E está sendo utilizado em final de frase. Esse seria aquele com, né, com acento circunflexo aqui, por causa da pontuação. Beleza? Tranquilo o uso dos porquês? É isso. Comecem pelos simples até chegar no que se desdobra. Mais uma. Caiu aqui na prova da Consulplan, TJ Minas Gerais, a banca pergunta. Estabeleça a associação entre a primeira coluna e a segunda, considerando o emprego do porquê. Então a gente vai ter que numerar e depois procurar a resposta. Muitas se perguntam por que há tão poucas mulheres. Esse porquê é aquele porquê interrogativo, não é? Equivale a se perguntam por qual motivo, por que razão há tão poucas mulheres.
esse aqui tá certo, beleza? É o número 1. O número 2, ó, a misoginia é o ódio contra as mulheres apenas porque são mulheres. Esse aqui é o porquê de causa, tá? Então vamos lá. Número 2, causa. Número 1, aquele da interrogação. Faltei porque você estava doente. Então, qual o motivo da minha falta? Você estar doente. Então, esse porquê junto é o número 2, não é isso? Não é o número 2? Então, vamos lá. Todos sabem por que não poderei estar presente. Todos sabem por qual motivo, por que razão não poderei estar presente. Esse separado é o número 1, não é isso? 2, 1. Ora, 2, 1, já marcamos a resposta aqui. Tranquilo? Então vocês têm que dar sempre essa olhada nas opções para já ganhar tempo. Tranquilo? São questões que podem ser longas. Vamos lá. Não se sabe por que, por qual motivo realizou tal procedimento. Então, também é o número 1 aqui, não é isso? Esse ponto de vista é assim, né? É porque não há manifestação de outro pensamento. Esse é o porquê causal também, beleza? Então, esse aqui é o número 2, tá? É o porquê junto causal. Portanto, o nosso gabarito vai ser confirmado aí como letra C. Muita gente estranhou esse ponto de vista é porque isso é uma linguagem mais, né, informal, aqui é uma linguagem mais solta, né? Deveria estar expressa assim. Eu tenho esse ponto de vista porque esse ponto de vista é dessa maneira porque não há manifestação. Aí deixou só o verbo aqui, ficou um pouco solto, um pouco mais difícil de perceber. Mas a relação de causa aqui também, né, é visível, beleza? O meu ponto de vista é esse, é assim, porque não há manifestação de outro pensamento. Vamos lá. Auditor Fiscal Federal, prova do mapa, recente também. A banca pergunta: para que o texto fique correto, é necessário substituir porque, junto, conjunção, né? Por porquê separado, aquele que tem vários usos. Vamos lá. Um dos processos mais utilizados hoje em dia para a conservação de alimentos se deve às descobertas de Louis Pasteur. Até então, acreditava-se que a conservação se dava apenas porque os recipientes utilizados isolavam os produtos do ar. Então, a conservação ocorria por causa disso, tá? Então, temos o sentido de causa. E aí, o porquê é junto mesmo. Você vai separar, quebrar o porquê e transformar um porquê de pergunta ou num porquê pelo qual? Nada a ver. Questão incorreta. Já estava certo no texto.